Começando mais um vídeo no Gibizando, o canal para falar de quadrinhos. Eu sou o Felipe Vinha, sou jornalista e hoje a gente vai estrear mais um programa no canal que é o Leituras do Mês. Do que se trata? Como o nome diz, eu vou comentar algumas leituras que eu fiz ao longo do mês. A gente está no meio do mês de março, mais ou menos, quando eu estou gravando esse vídeo. Geralmente todo mês a gente vai ter 2 vídeos de leituras do mês, compilando aí, comentando algumas coisas que saem nas bancas, livrarias, não necessariamente o que saiu naquele mês, mas são coisas que eu li recentemente nos últimos dias, nas últimas semanas. Por isso fica ligado aí nas dicas, eu vou dar alguns detalhes aí sobre eles, falar um pouco da história e comentar o que eu achei. Vamos para as leituras? Bom, galera, a primeira parte das leituras de março são essas aqui. Isso aqui foi o que eu li ao longo dos últimos 15 dias, mais ou menos, o que saiu na banca, e coisas que saíram há mais tempo, como essa revista do Doutor Estranho aqui, por exemplo. Vamos começar a falar do que eu li. A primeira leitura é essa aqui, é o Tropa dos Lanternas Verdes, No Limite da Existência. É uma edição especial da DC Comics, lançada no Brasil pela Panini. Custa R$16,40 e ela encaderna 6 edições da Green Lantern Edge of Oblivion, que foi um especial que saiu lá fora e agora tá saindo aqui nesse encadernado, assim, não é tão grosso assim, tá no papel da LWC, tá bem bacana. Essa história é escrita pelo Tom Taylor, ela continua a história da tropa que tava se desenrolando aí na mensal do Lanterna Verde. Basicamente a premissa é que a tropa dos Lanternas, tirando o Hall que tá em outra, o Hal Jordan tá em outra aventura, mas aí tem o Guy Gardner, John Stewart, o Kilowog, a Arícia e outros personagens. Eles estão presos em um outro universo, que em teoria é a versão antiga do nosso universo, que tá pra acabar, que tá pra extinguir a sua vida, e eles têm a missão de sair, de escapar desse universo e voltar para o nosso. Não é muito bem explicado como eles ficaram presos nesse universo, mas isso aconteceu na mensal do Lanterna Verde. Porém, você pode ler sem ter acompanhado a mensal. Esse especial finaliza a história da tropa antes do Rebirth, que é o Renascimento, que é a nova fase da DC Comics, que está chegando no Brasil agora em março pela Panini. A arte é do Ethan Van Sciver, que eu gosto bastante e eu curti muito a história. Tá? Então quem gosta de lanternas pode ver aí que é bem bacana a arte. Aliás, o Ethan ele não desenha a edição inteira, mas a maioria das páginas é dele. E é uma história bem bacana, bem construída. Eu achei interessante. A próxima leitura é esse Batman anual aqui, Idade do Bronze, que ainda não é com a volta do Bruce Wayne, ele é com o Batman Jim Gordon. Para quem não sabe, durante os 952, o Bruce Wayne ele meio que perde a memória e depois de uma luta fatídica com o Coringa, e deixa de ser o Batman. Só que a polícia de Gotham ela dá um jeito de deixar um Batman na cidade, por isso ela chama o Gordon para encarregar ele dessa tarefa. Constrói uma armadura de Batman que não tá nessa capa e uma roupa que ele usa por baixo, que é essa roupa preta aqui, bem estilosa, e aí ele age como o novo Batman de Gotham. Porém, essa daqui é a última história do Jim como Batman, ainda no manto do Batman, porque o Bruce ele volta no finalzinho dos 952, pré-Rebirth também, assim como é a dos Lanterna Verde. Essa edição custa R$18,20, ela saiu no final de fevereiro e tem 148 páginas. Assim, eu não curti muito, apesar de não comprometer. Ela é dividida em 2 histórias, são 4 edições em uma saga onde o Gordon persegue um serial killer aí, bem maluco e age como o Batman, e 2 edições finais completando o encadernado, onde o Gordon vai no Oriente Médio voltar para a sua antiga tropa aí. Ele foi ex-combatente, né, para quem não sabe. E tem uma história lá envolvendo um cara que acha que é um deus egípcio bem maluco, assim. Eu não curti muito, assim, eu não acho que o Gordon cabe muito bem na linha Detective Comics, porque quem não sabe, esse encadernado, as últimas edições de Detective Comics antes do Rebirth, e eu não curti muito por causa disso. Eu acho que ele faz mais a linha Batman mesmo, o heroísmo, apesar dele ser policial. A linha Detective Comics, ela é uma linha de gibis que é mais voltada à investigação, né, e coisas meio inexplicáveis, que o Batman fazia muito bem, mas o Gordon, eu não sei, eu não acho que ele se encaixou muito legal. Mas eu gostei muito da fase dele como Batman como um todo, e dá pra você ler essa edição sem ter lido a mensal, então dá uma olhada. Apesar de eu não ter curtido tanto, é interessante por finalizar a era Gordon como Batman. Próxima leitura também é em o universo Batman, a Sombra do Batman apresenta Grayson. Pra quem não sabe, esse aqui é o Dick Grayson, que era aí o Asa Noturna. Durante o 952, ele teve problemas lá na saga Vilania Eterna e acabou sendo morto, entre aspas. O mundo inteiro acha que Dick Grayson está morto, só que na verdade, como a identidade dele foi revelada ao público, ele passou a agir
como Agente 37, dentro de uma agência chamada Espiral, onde realiza missões praticamente impossíveis. Esse encadernado nada mais é que a finalização dessa fase. Tem algumas histórias, as histórias finais aqui do Grayson, como o Agente 37, mas não tem nada de muito especial, apesar de eu ter gostado bastante, assim. Ele finaliza o seu caminho até confrontar os chefões da Espiral, e no final ele volta a ser o Asa Noturno, como todo mundo já sabe, no Rebuff. Ele é o Asa Noturna novamente. O encadernado como um todo é legal, mas para você ler ele, você precisa ter lido Grayson aí enquanto ele foi publicado na Sombra do Batman ao longo dos últimos meses. Senão você vai ficar um pouquinho perdido. E assim, pessoalmente eu acho que Grayson é uma das melhores coisas que a DC fez no 952. A ideia de transformar o Dick em um agente especial secreto é muito bacana, assim, muito inteligente. É uma coisa que não foi feita ainda com ele. E toda essa fase Grayson dele ficou muito interessante, muito bem escrita e finaliza aqui com chave de ouro nesse encadernado. Eu acho que merece uma conferida para quem curtiu aí as histórias dele em Sombra do Batman. Saindo um pouco aí do eixo DC Comics, a gente tem um gibi da Marvel, uma nova mensal da nova Marvel, novíssima Marvel, não sei como eles estão chamando agora, que está saindo pela Panini desde dezembro. Essa edição, inclusive, é a primeira edição que saiu em dezembro. Eu tô um pouco atrasado na leitura, já tô com 3 ou 4 números dela, mas eu comecei finalmente e é do Doutor Estranho, como vocês podem ver pela capa. Essa nova mensal inclui roteiros do Jason Aaron e desenhos do Chris Bachalo. Ela é praticamente um reboot do Doutor Estranho, mas não desconsidera o que o personagem já fez aí na Marvel. Ela começa resumindo a história do Doutor Estranho aqui nessas primeiras cenas. Como você pode ver, a arte é até um pouco antiga, simulando uma arte antiga. E ela parece ter sido feita sob medida para quem acabou de ver o filme do Doutor Estranho, que saiu agora em DVD, né, em fevereiro ou março, e quer ler um pouco mais das histórias do Mago Supremo da Marvel. A arte está fenomenal, para mim é o ponto alto dessa nova série, e como é uma mensal só dele, o custo-benefício está muito bom, porque são 2 histórias encadernadas em uma única edição por mês. Então, para quem curte o personagem, para quem curtiu o filme, eu tô achando que essa mensal aqui vale muito a pena. E o Doutor Estranho, ele tá tendo uma pegada meio que médico particular que cuida de casos sobrenaturais nessa revista. Então, todo o lance sobrenatural tá muito bem trabalhado, tá bem escrito, e a arte do Chris Bachalo tá fenomenal, como você pode ver nessa página aqui também. E agora o mangá Santia Show, Os Cavaleiros do Zodíaco. Eu tô na 3ª edição, tá saindo aqui pela JBC. Esse mangá, ele é um novo lançamento do universo Cavaleiros do Zodíaco. Ele é escrito pelo Masami Kurumada, mas a arte é da Shimaki Kuori. Aliás, ela também colabora no roteiro, né? Não vamos acreditar aí que o Kurumada faz tudo sozinho. E esse mangá, ele é um pouco polêmico porque ele não é um reboot, tá? Ele é um retcon. O que é um retcon? É quando você pega uma coisa que já existe e conta uma nova história, como se aquela história sempre tivesse existido naquele universo. Contar a história de forma retroativa, é um retcon. E esse mangá, ele é isso, entendeu? Ele conta a história das Santias, que são cavaleiras, uma espécie de guarda especial da Saori, que não são amazonas, por isso não usam máscaras, e guardam a Saori de eventuais problemas aí, a Saori na época que ainda estava se descobrindo como Atena. Esse mangá, ele se passa na mesma época da Guerra Galáctica, no início do anime lá, e a personagem principal é a Shoko de Cavalo Menor. Ao contrário do que muitos acham, esse mangá não é uma releitura de Cavaleiros do Zodíaco de forma feminina. Os personagens masculinos ainda existem. Por exemplo, o Miro, aqui nessa página que você vê, o Miro tem um incrível destaque na história. O Jabu de Unicórnio também aparece, se eu não me engano, e outros personagens que devem aparecer mais pra frente. A história eu tô achando muito boa. O traço da Shimaki Kuori tá muito bonito, muito limpo, bem diferente da série clássica, né? Tá valendo a pena conferir. Santia Show é uma história inédita no universo que a gente gosta tanto. Talvez eu faça algum vídeo detalhando um pouco mais a história, mas para quem não conhece ainda, eu vou deixar na descrição do vídeo aí um link para um texto de uma conhecida minha, chamada Raquel Asakawa, que ela escreveu um texto muito bom sobre Santia Show. Ela explica direitinho do que se trata, quem são os personagens, o que eles fazem, como você pode acompanhar esse novo mangá que está saindo ainda na 3ª edição e dá tempo de ir atrás. Por fim, a última leitura do mês que eu vou tratar nessa semana aqui, nesse primeiro vídeo de leitura do mês, é Quem é Sakamoto? Eu sou o Sakamoto, você sabe, também conhecido apenas como Sakamoto, que é um mangá de humor da Nami-san, que é uma nova escritora. Esse é o primeiro mangá dela, né, e ela já estreou muito bem, porque o mangá, na verdade, ele começou em 2012, ele só foi concluído em 2015, mas Sakamoto ficou muito famoso aí no ano passado, né, em 2016, quando ele ganhou uma adaptação de anime, que inclusive está disponível aqui no Brasil no Crunchyroll com legendas em português.
mês. É um mangá bem curtinho, são só 4 edições, tá? E é muito bem desenhado também. E ele é todo pautado no humor, tá? Pra quem ainda não conhece, Sakamoto ele é um estudante, ele é um jovem colegial. O interessante dele é que ele impressiona todo mundo por ser bem estiloso, assim. Ele faz tudo com muito estilo, tudo com muita graciosidade, e por isso ele acaba despertando a inveja dos homens da classe e a paixão das meninas, né? Em alguns casos até a paixão dos homens também, inclusive. Tem diversas situações engraçadas ao longo da história. Basicamente, para quem já viu o anime é uma adaptação bem fiel, mas é interessante conferir para quem ainda não conhece, principalmente pelas situações exageradas de humor assim que o Sakamoto faz, apesar de algumas coisas bem japonesas, tá? Como por exemplo, nessa parte aqui do McDonald's, o Sakamoto ele é um atendente de McDonald's junto com o amigo dele. E algumas pessoas chegam e pedem um sorriso para ele. Para quem não sabe, no Japão, no cardápio do McDonald's, você pode pedir um sorriso, tem lá um sorriso de graça. E o atendente, além do lanche, ele te dá um sorriso aí como simpatia. Por isso essa situação, ela até pode ser recebida com estranheza ao ler esse mangá aqui. Mas ele tem algumas situações similares em outras partes. É muito divertido, bem engraçado. E o Sakamoto é realmente um cara bem estiloso. São só 4 volumes, o primeiro tá saindo agora, vai ser concluído bem rápido, então para quem não gosta de mangás muito grandes, eu indico o Sakamoto, dá uma olhada, não é tão caro assim e é garantia de risada. Então é isso, galera, esses foram os quadrinhos que compuseram aí a minha primeira leitura do mês de março. Daqui a um tempo eu vou voltar com a segunda parte de março, incluindo aí, se Deus quiser, se a Panini conseguir liberar a tempo, o DC Rebirth, que tá para sair aqui no Brasil agora no final de março, que é o renascimento que continua as histórias dos heróis da DC. E também nos próximos vídeos eu falarei mais coisas sobre outras publicações da Marvel que eu estou lendo, além de Doutor Estranho. Não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, vamos trocar uma ideia. E o Gibizando fica por aqui.